Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu vou te contar mais uma história que está na Bíblia. E essa história aconteceu de verdade. Você pode ler depois com seu pai e com a sua mãe aí na sua casa. Essa história está em Atos 2. Lembrando um pouquinho do que aconteceu na aula passada, a gente aprendeu que Jesus, depois que morreu na cruz, apareceu para outras pessoas e deixou uma lição de casa para os discípulos. E como eu e você amamos Jesus e somos discípulos, também temos essa lição de casa. E a lição é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso. E a gente aprendeu sobre o livro das cores, o plano de salvação, para a gente poder contar essa história, a história de Jesus, para outras pessoas. Você tem contato? Eu tenho. Bom, depois que Jesus foi para o céu, ele tinha deixado uma promessa. Ele falou que outro dele viria, que ele não ia deixar que os discípulos, nem que a gente ficasse sozinho. E um dia, os discípulos ficaram lá em Jerusalém, esperando, aguardando até que Jesus voltasse ou que esse outro dele chegasse. Enquanto eles ficavam lá aguardando, em oração, orando na casa das pessoas, um dia veio um vento, um barulho e um vento muito forte. E eles viram como se fossem chamas de fogo. Chamas de fogo desceu sobre a cabeça deles e repartiram em línguas. E eles começaram a falar em várias línguas. E as pessoas não entendiam como eles conseguiam falar de Deus em diversas línguas. Você e eu aqui no Brasil a gente fala português, mas nos Estados Unidos eles falam inglês. Na Espanha, espanhol. No México, espanhol também. Outro lugar, deixa eu ver, no Japão eles falam japoneses. E naquele momento, quando as línguas foram repartidas, eles falaram em várias línguas diferentes. E eles conseguiam entender o que eles estavam falando. Eles entendiam. Então eu estava falando em inglês, um exemplo aqui. Eu estava falando em inglês sobre Jesus e a pessoa que falava espanhol estava entendendo. E as pessoas que estavam à volta, assim, viram aquela loucura, né? Um monte de línguas, as pessoas falando, e elas ficaram se perguntando o que tá acontecendo, será que eles estão bêbados? E aí Pedro levantou e falou assim: não, eles não estão bêbados. E Pedro começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. E naquele dia, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Muitas pessoas ouviram a história de Jesus, ouviram falar sobre Deus e aceitaram a Cristo e tiveram uma vida transformada. E aqui a gente vê que Jesus cumpriu a sua promessa. Jesus tinha a promessa que mandaria o outro dele. O outro é o Espírito Santo. Eu vou te contar um exemplo. Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma pessoa só. É como um ovo. Você já viu um ovo? Ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. Mas ele não pode ser só uma gema, ele não pode ser só uma casca e ele não pode ser só uma clara. Ele tem que ser o ovo, ele precisa dos três. Assim é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Eles são os três. Então Deus, nosso Criador, mandou seu Filho para que morresse em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para nos salvar. E quando o seu Filho Jesus voltou para o céu, ele mandou o Espírito Santo como consolador, para que a gente não ficasse sozinho. Então hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz a gente entender sobre as coisas do céu. O Espírito Santo que traz entendimento para nossas vidas sobre as coisas do reino. E a gente não tá sozinho. E aqui eu quero dizer que Jesus cumpriu a sua promessa. E que a gente tem que cumprir a nossa lição de casa. Ide e pregai o Evangelho. Naquele dia onde
Pedro pregou e várias pessoas aceitaram Jesus, nasceu a primeira igreja. E eles fizeram a igreja onde várias pessoas iam para adorar o nome de Jesus, para falar sobre Jesus, para ouvir sobre Jesus, para cantar sobre Jesus. E hoje nós estamos vivendo um pouco do que aconteceu lá. Tem várias igrejas espalhadas pelo país, pelo mundo, graças a esse dia, graças a essa promessa. Você não gosta de ir à igreja e cantar? Eu tô com muita saudade, eu gosto muito disso. E a nossa missão é falar sobre o amor de Jesus, sobre o sacrifício dele na cruz, para mais pessoas, para toda criatura. Para que outras pessoas também aceitem a Jesus, acreditem nesse plano de salvação, conte para outras pessoas, para novas igrejas se formar e novas pessoas serem salvas. As pessoas, elas precisam saber. Como que elas vão conhecer se não teve quem contou? Que eu e você seja um discípulo de Jesus que faz a lição de casa, que é essa, e conte para os nossos amigos, irmãos, parentes, para o máximo de pessoas que a gente conseguir, sobre o Espírito Santo, que é Ele que está conosco aqui, até que Jesus venha. Bom, eu espero que você tenha entendido essa lição e que você tenha entendido sobre Jesus, que essa é a melhor coisa sobre o plano de salvação. Eu queria orar com você, queria pedir para que o Espírito Santo te ajudasse, porque foi o Espírito Santo que ajudou Pedro a falar sobre Jesus aquele dia e várias pessoas aceitaram. Então eu espero que o Espírito Santo esteja na sua vida para que você também consiga falar de Jesus para outras pessoas. Vou orar por você, vou orar por mim e vou orar por todos nós, porque eu estou com muita saudade e eu espero que você esteja bem. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor nos traz entendimento sobre o reino dos céus. Que o Senhor venha nos ajudar todos os dias a falar sobre a tua misericórdia, o teu amor e o teu plano de salvação para outras pessoas. Para que essas pessoas entendam sobre você e sobre o reino dos céus. E essas pessoas venham aceitar e ser salvas, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco todos os dias. Abençoe essas crianças que estão assistindo e todas as pessoas que estão assistindo junto. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu espero que você tenha gostado. E assim que eu tiver a nova apostila, eu trago mais lição pra você. Tchau, um beijo. Não esquece que hoje tem culto. Você pode assistir, ó, o link da igreja tá aqui, tá? Beijo, até mais.